Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje faremos uma análise fasorial do controle da corrente de campo do motor síncrono e da alteração da potência mecânica da máquina. Bora para a aula? Para a compreensão desta aula, é importante revermos dois vídeos. O primeiro é o vídeo em que eu falo sobre os princípios de funcionamento do motor síncrono. Naquele vídeo, apresento também o seu circuito elétrico equivalente. O segundo vídeo importante de revermos é o vídeo em que eu faço, no laboratório, o controle da corrente de campo da máquina. Lá, fazemos um ensaio em que alteramos a corrente IF e verificamos a resposta da corrente de armadura. Esta análise vamos fazê-la de forma fasorial aqui nesta aula, para comprovar o que observamos lá na prática. Vamos fazer aqui uma breve revisão sobre o funcionamento do motor síncrono. Vamos pegar a projeção frontal desta máquina. No motor síncrono, aplicamos no rotor da máquina tensão contínua, VF, circula IF, corrente contínua. Da regra da mão direita, vamos magnetizar o rotor da máquina, com o seguinte sentido. Definimos esse vetor como BR, o campo do rotor da máquina. Lembrando, o campo sai do ferro pelo polo norte e entra no ferro pelo polo sul. No estator da máquina, aplicamos correntes trifásicas e equilibradas, que vão produzir então o campo magnético girante. Vamos supor que o campo está na seguinte posição: Polo Norte e Polo Sul. Lembrando, o campo segue o sentido do Polo Norte para o Polo Sul. Definimos então o vetor do campo girante. O campo girante gira com velocidade ns, que é a velocidade síncrona, 120F sobre P. Bs é o vetor do campo girante. Observe que haverá um acoplamento. O polo norte do rotor vai perseguir o polo sul do campo girante. E o polo sul do rotor vai perseguir o polo norte. Então, o rotor vai girar junto com o campo girante na velocidade síncrona. A velocidade do rotor definimos como Nm, em que Nm igual a Ns. Ainda podemos observar que temos dois campos, o campo do rotor e o campo girante. Definimos então o campo líquido total, sendo a soma dos dois campos. Em que o campo líquido total é Bs mais Br. O ângulo entre o campo líquido e o campo do rotor é o ângulo de carga, um ângulo muito importante nas nossas análises. Delta. Para representarmos este modelo em termos de circuito, temos que definir as variáveis de tensão e corrente. Observe, quando o rotor está girando no interior do estator da máquina, este campo induz de volta no estator da máquina uma tensão que definimos como tensão interna gerada, tensão de armadura. Neste momento, a tensão máxima estaria alinhada com Br. Vamos representar aqui. Da mesma forma, o campo girante induz de volta no estator da máquina uma tensão, que definimos como tensão de reação de armadura, em que seu valor máximo, neste momento, estaria alinhado aqui com o Bs. Temos duas tensões internas geradas. A tensão aplicada tem que ser a soma das duas tensões. Como cada uma corresponde ao seu campo, então a tensão aplicada estará
alinhado com o PT, que é a soma de BR mais BS. Temos que BR corresponde à tensão interna gerada. BS corresponde à tensão de reação de armadura. E BT corresponde à tensão aplicada. Os ângulos entre as tensões são os mesmos dos ângulos entre os campos. Observe do perfil frontal da máquina que, se o rotor girando da forma com que está no sentido anti-horário, a tensão interna induzida ela está atrás de delta graus de VT aplicado na máquina. Essa informação vai ser muito importante adiante. Com a relação das tensões no interior da máquina, conseguimos definir o circuito elétrico equivalente. Aqui vamos definir a bobina do rotor da máquina, onde circula a corrente IF, corrente CC. O circuito elétrico ele é sempre por fase, então VT no circuito elétrico deve ser representado por fase. O que temos? O VT deve ser ERA mais EA. Qual elemento do circuito aqui pode corresponder ao EA? Veja, EA é uma tensão interna gerada em função do campo do rotor da máquina. Este campo é controlado por IF. Então, podemos representar aqui o EA como sendo uma fonte controlada pelo IF. O ERA ela é a tensão induzida devido ao campo girante. E o campo girante surgiu devido à corrente aplicada no estator da máquina. Então, temos que essa corrente é proporcional ao ERA. Então, modelamos como se fosse uma reatância. Neste caso, desprezando a resistência interna e a reatância de dispersão, teríamos o seguinte: JXRA seria reatância de reação de armadura. Completamos esse circuito com mais duas informações. Primeiro, a corrente no estator, circulando pela bobina de armadura da máquina, tem o fluxo disperso, a reatância de dispersão da máquina, que deve ser em série com o XRA. Então, se somarmos o XRA mais a reatância de dispersão da máquina, chegamos ao nosso XS, reatância síncrona da máquina. Este circuito seria o circuito final do motor síncrono trifásico, representado por fase, e neste caso estamos desprezando a resistência de armadura da máquina. Isso vai nos facilitar a análise adiante. Vamos repetir o circuito à frente e esboçarmos o diagrama fasorial desta máquina. Deste circuito, definimos também a potência elétrica entregue da máquina. Ela é dada por... Como estamos desprezando o RA, toda esta potência vai ser entregue lá no rotor da máquina. Novamente, aparece o ângulo delta nesta equação. Este ângulo é o ângulo entre VT e EA, como vimos no perfil frontal da máquina. Então, a variação deste ângulo ele implica também numa variação interna na máquina, entre os campos magnéticos da máquina. Vamos aqui representar o diagrama fasorial deste circuito. Vamos supor o IA atrás de VT de θ graus. Ou seja, a máquina ela está operando como indutiva. Vou tomar VT na referência. A corrente está atrás de VT de θ graus. Corrente passando numa reatância, a tensão vai estar adiantada de 90 graus da corrente.
Vamos representar aqui. Vamos representar agora o EA. Observe que o EA tem que estar atrás do VT. E o VT é a soma de EA mais esta queda. Para fazermos essa representação aqui no diagrama fasorial, vamos deslocar este vetor xs e a. Agora podemos representar o EA, atrasado de VT de delta graus. Qual que é o ângulo? Delta. Este é o diagrama fasorial do motor síncrono operando com característica indutiva. Lá no laboratório, quando fizemos o ensaio, o que fizemos? Desmagnetizamos o rotor da máquina, colocamos um IF pequeno e a máquina estava operando com característica indutiva. Fomos aumentando o IF, magnetizando mais o rotor da máquina e observamos que a máquina tornou-se capacitiva. Então vamos observar aqui como ocorreria isso no nosso diagrama fasorial. Ou seja, eu vou supor o aumento de IF. Mas para eu chegar lá, o que a gente fez no laboratório? A gente assumiu que a potência mecânica no eixo da máquina era constante. Como fizemos isso? Deixamos o motor operando em vazio, sem carga no eixo da máquina. Então, a potência mecânica não alteramos. Nesse nosso exemplo, devemos lembrar que estamos desprezando a resistência interna da máquina. Então, vamos fazer a seguinte análise. Vou aumentar o IF, mantendo esta potência constante, que é a potência elétrica de entrada da máquina. Vamos repetir aqui o nosso diagrama fasorial. P constante. Como a máquina não tem perdas, a potência de entrada elétrica, o P, vai ser igual à potência no eixo da máquina. Temos duas equações daquele circuito que definem essa potência. A primeira, já vimos que. A segunda equação, muito conhecida. E nessa análise, vamos supor, como fizemos lá no laboratório, que a nossa potência mecânica era constante. Então, o nosso P aqui tem que ser constante. Como não vou variar a tensão aplicada, para este P ser constante, EA seno do ângulo tem que ser constante. E A cosseno do ângulo tem que ser constante. Vamos ver aqui. EA seno do ângulo podemos pegar do nosso diagrama fasorial. Vamos representar aqui um triângulo retângulo, onde este cateto é a projeção, ou seja, é a seno do ângulo. O que quer dizer esta projeção? É que é a seno do ângulo. Quando alterarmos o IF, esta distância não pode alterar, ela vai permanecer constante, porque P é constante. Então, é a seno do ângulo é constante. Da mesma forma, onde está o IA cosseno do ângulo? Este valor é a projeção do IA na direção do VT. Vamos representar aqui. Da mesma forma, essa distância, a projeção de A em VT, não pode alterar quando alterarmos o IF. O que vamos fazer? Aumentar o IF, ou seja, magnetizar mais o rotor da máquina. Qual resultado vamos obter aqui? Se nós magnetizarmos mais o rotor da máquina, sabendo que é um motor síncrono, a velocidade não altera.
mas o módulo do EA altera. Esta distância não pode mudar. Então, nós vamos esticar o vetor de tensão neste trilho. Veja, EA seno do ângulo permaneceu constante. Qual é o novo ângulo? Delta'. Vamos fechar aqui a malha. VT é o EA mais a queda na reatância. O que esse vetor vai trazer junto? Este vetor é a queda no XS. A tensão está adiantada da corrente de 90 graus. Então, a corrente IA ela vai ter que estar atrás dessa tensão de 90 graus. Vamos representar esta corrente atrasada desta tensão. A corrente vai sair de indutivo e vai passar a ser capacitiva. Observe o que ocorreu nesta análise. Tínhamos a máquina operando com característica indutiva, não alteramos a potência no eixo, por consequência, não alteramos o P elétrico da máquina de entrada, permaneceu constante e a corrente da máquina passou a ficar adiantada em relação à tensão, ou seja, o motor nesta situação está operando como capacitivo. Podemos destacar vários pontos aqui. Quando o EA é pequeno, a máquina está mais desmagnetizada. O IF é pequeno. Costumamos dizer que ela está subexcitada. Quando eu coloco um IF grande da máquina, eu magnetizo muito e a máquina torna-se capacitiva. Ela fica sobreexcitada. Uma outra condição que conseguimos observar aqui é, veja, o IA saiu deste ponto, ele caminha pelo trilho. Vai passar por um ponto de mínimo. Quando é o ponto de mínimo? Quando o IA está em fase com VT. Quando o IA está em fase com VT, é fator de potência unitário. O IA é mínimo e depois ele volta a aumentar. Essa é a curva V que levantamos em laboratório. Vamos esboçá-la aqui. Observe, esta é a curva V que representa toda aquela análise anterior que fizemos. Começamos com um IF pequeno, o IA nosso era elevado e indutivo. Fomos aumentando o IF, o IA vai diminuindo. Vai chegar um momento que passa por um ponto de mínimo. Este ponto de mínimo, marquei aqui como 1, é o ponto em que o fator de potência é unitário. Continuando aumentando o IF, a máquina torna-se capacitiva e o IA volta a aumentar. Esta é a curva V do motor síncrono. Toda ela, na linha vermelha, foi considerando a potência constante. Então, se a potência mecânica no eixo da máquina é constante, a potência elétrica de entrada, se eu desprezar as perdas internas, vai ser constante. Para refinarmos esta nossa análise, vamos olhar para este ponto, para o ponto 1. Qual o diagrama fasorial do ponto 1 podemos representar aqui? Vamos voltar ao nosso circuito. No ponto 1 da curva V, IA está em fase com VT. Fator de potência igual a 1. Vamos representar aqui. Temos aqui a corrente em fase com
VT. Corrente passando na reatância vai dar uma queda de tensão adiantada de 90 graus. Como essa tensão está atrás do VT, vamos trazer este vetor para o final do vetor de VT. Fechando a malha, temos o EA, atrasado de delta de VT. Este é o momento em que a corrente está em fase com a tensão aplicada. Forma um triângulo retângulo. Vamos agora, neste momento, quando o motor está operando com fator de potência unitário, aumentar a carga no eixo da máquina. Colocar uma carga mecânica. Se colocarmos uma carga mecânica, vai aumentar a potência mecânica no eixo da máquina. Essa potência ela é puxada da rede. Então, a minha potência elétrica vai aumentar. Vou manter o IF constante. Como é uma máquina síncrona, se o IF for constante, o módulo do EA é constante. Então, vou traçar aqui o trilho de EA constante, que seria uma circunferência. O EA vai ter que caminhar por sobre essa circunferência. Da nossa equação de potência, vamos voltar a ela. Como o VT é constante, o EA é constante, o XS é constante, se aumentarmos P, este ângulo tem que aumentar. Então, o ângulo delta vai aumentar. O atraso entre EA e VT vai aumentar. Vamos ver lá na figura. Não é a linha. O módulo é o mesmo. Aumentamos o ângulo delta. Vamos fechar a malha. IA linha. IA aumentou. Aumentou a potência no eixo, aumentou P, aumentou IA. O EA é constante, aumentou delta. Agora, a corrente está atrás desta queda de 90 graus. Vamos observar. Vamos levar este vetor na mesma posição do IA anterior. O que observamos aqui? Quando aumentamos a potência no eixo da máquina, aumentamos a potência elétrica de entrada, com IF constante, a corrente IA aumenta consideravelmente, e temos aqui, neste caso, quando a máquina estava operando com fator de potência unitário, ela tornou-se indutiva. Temos uma pequena variação aqui deste ângulo. Na prática, esta variação de ângulo realmente ela é pequena, e a variação do módulo da corrente de armadura é consideravelmente maior do que a variação do fator de potência. De qualquer forma, a máquina ela tornou-se indutiva e eu tive então um aumento da potência. A partir daqui podemos traçar a mesma curva V, que terá o mesmo comportamento, porém ela vai ficar deslocada acima da anterior. Vamos voltar lá na figura. Vamos pegar aqui o IF com fator de potência unitário. Esta curva vai ser deslocada para cima. Mas observe, para o mesmo IF, ao deslocarmos a curva para cima, temos que considerar que ela tornou-se indutiva. Então, para o mesmo IF, precisamos deslocar esta curva um pouco para a direita. E assim, a cada aumento de potência mecânica no eixo da máquina, vamos ter várias curvas, sempre deslocando para a direita. Costumamos dizer então que temos aqui uma linha de fator de potência unitário. Essa foi a análise fasorial do controle da corrente de campo do motor síncrono e também da alteração da potência mecânica no eixo da máquina. Vimos também na prática este comportamento. Até a próxima aula e bons estudos!